Opa pessoal, voltei aqui, dessa vez sem mostrar a cara, né, para manter a câmera já aqui numa posição enquadrada. Espero que esteja um pouco melhor a visualização, não sei se ficou ruim o outro não, como ninguém comentou nada ainda. Então a gente vai gravar assim, vai ficar coisa sem aparecer, né, mas aí não tem muito problema não. Voltando aqui de onde a gente parou, né, a bateria acabou, quer dizer, a bateria não, né, o armazenamento esgotou do celular. Eu acho que vai esgotar de novo, mas eu já esvaziei um pouco o celular, então talvez agora caiba mais alguns minutinhos aí. Vou ver se eu passo pelo menos 2 jogos dessa vez, né? Se não, mais alguns. E vamos ver aqui, né? Eu já comecei falando um pouquinho de Matar o Cara, que foi um jogo que eu comecei a desenvolver justamente porque o C3X era muito complexo. A ideia de Matar o Cara, ó, tem o mesmo esquema ali dos logs de jogo, várias partidas, é que seria um jogo de destreza muito mais simples, né, do que o C3X. Tá? Isso aqui é uma das regras. E aí nesse jogo aqui eu fiz uma coisa bem diferente do outro, né? Não sei se entrou no vídeo anterior, mas eu investi muito no manual. Eu fui construindo o manual de pouquinho, porque aí eu tinha uma noção de como o jogo estava evoluindo. E o jogo mudou muito da primeira versão para a última, ao contrário do C3X, porque eu acho que eu fui fazendo o C3X de um jeito muito linear e sem testar tanta coisa assim, e terminou que quando eu fiz o manual eu tive aquela noção de que, bicho, dá. Se eu tivesse feito no começo não teria mudado muita coisa não, talvez só detalhes, né? Mas assim, o arcabouço geral, esse aqui mudou muito, mudou até os componentes do jogo, sabe? Coisa que eu não mudei no outro, talvez porque no outro eu investi muito tempo fazendo coisa no Photoshop e tudo mais, e aqui não, eu investi muito pouco tempo com qualquer detalhe de figura. Então as figuras eram bem simples, a iconografia. Isso aqui ficou meio que universal, deu para usar durante várias etapas do momento de desenvolvimento do jogo. As ideias, como você pode ver, eu já estava anotando tudo no computador, certo? Apesar de ainda estar imprimindo e fazendo alguma coisa no papel. E também tem detalhes de regras em papel, ideias em papel, certo? Porque eu não abandonei tudo ainda aqui nessa época. Isso aqui ainda era em 2011, certo? Ou então 2012, alguma coisa assim. E aí as regras do jogo, ó, já mais diretas, mais curtas, né? E aí aqui comecei a usar resuminhos, certo? Que isso aqui ajuda muito na hora de explicar o jogo, especialmente quando o jogo é seu, quando você criou. É um negócio engraçado. Pelo menos comigo acontece, né? Que quando eu crio um jogo, eu tenho muito mais dificuldade de explicar o meu jogo do que explicar o jogo dos outros, justamente porque eu sei tanto do meu jogo que eu estou viciado, né? Assim, nas ideias dele, e fica um pouco difícil para eu conseguir simplificar, né? Porque na minha cabeça faz tudo tanto sentido, mas quando chega para o jogador ele não entende muita coisa. Então é bom você fazer esse resuminho, aqui mais regras, certo? E aqui já foi uma mudança de tabuleiro que eu fiz, ó, um esquema de tabuleiro, porque a ideia do jogo inicialmente era que eu tivesse uns papéis meio, como é que se diz? Meio retangular, né? Feito isso aqui era o próprio tabuleiro do jogador, né? E aí eu fui modificando para porque eu tinha que jogar as minhas cartas, é um jogo de destreza, né? Eu tenho que arremessar uma shuriken para ela cair nas cartas dos jogadores, que eram essas daqui, né? Aí eu modifiquei, botei centralizado, então vai ter um alvo central e os jogadores todos miram nesse mesmo alvo. Para que serve isso? Porque a distância impacta menos, né? E a quantidade de componentes também fica um negócio mais interessante na mesa e fica um foco nesse centro aqui, ao invés de ficar tudo espalhado na mesa, meio bagunçado, né? O jogo já é uma bagunça por si só, né? Porque ele tem um elemento da destreza. Tinha take deck também, né? Então ficou um pouco Ameritrash, né? Um jogo meio Munchkin, né? Meio assim, um jogo que não é muito no meu estilo. E por isso, inclusive, eu demorei. Então é mais uma lição que eu já devo ter colocado no blog: é não faça jogo que você não jogaria várias vezes. Assim, eu joguei Matar o Cara várias vezes, me diverti porque gosto de jogo de destreza, mas a parte do Take Dead é uma parte que eu não sou muito familiarizado. Como eu não sou familiarizado, termina que eu trabalho além do que um jogo que eu entenda melhor, né, as mecânicas e as coisas. Então eu tive muito trabalho nesse jogo, apesar de eu achar que eu teria muito pouco, mas eu consegui, certo? Fazer ele, várias versões do manual, e aí qualquer alteraçãozinha eu mexia, mudava a versão, né, ia atualizando. Isso aqui eu usei um sistema de pontuação, tinha time track no jogo, que é aquela mecânica que você faz uma ação que custa tempo, mas aí você também só pode agir quando chegar no seu tempo, né? Então quanto mais longa a ação você fizer, menos turnos você faz, né? Mas a ação é mais poderosa. Só que pode acontecer de um jogador oponente aí usar várias ações, vários turnos antes de você usar o seu, né? Eu acho uma mecânica bem interessante, por isso que eu botei nesse jogo, certo? Mas não funcionou legal, tá bom? Ficou meio ruim porque isso aqui é um aspecto um pouco complexo para gerenciar num jogo que deveria ser bem simples. Então, eventualmente, isso aqui morreu, certo?
Então, em uma das versões teve isso, não teve mais, então perceba que houve muita modificação em termos de componente mesmo, né? Aí versão 1.0 já, agora eu já tem um layout do setup, eu não tinha isso antes, ó. Aí eu percebi que não, é bom ter uma figura mostrando tudo, né? Isso aqui tem qualquer manual que se preze, tem isso aqui, certo? Tem que ter mostrando a preparação, indicando os componentes para a pessoa saber o que é cada coisa, certo? Se isso aqui não tiver no seu jogo, e mesmo que você não tenha lançado ele, você tem que ter isso aqui no manual do protótipo, certo? Assim que você tiver o manual, certo? Não recomendo você fazer o que eu fiz com Matar o Cara, que eu fui fazendo o manual desde o começo, um pouquinho, mas é bom você, uma determinada etapa, quando você tiver meio que definido já componentes, né? Quando o jogo tiver de fato daquele jeito que você gostaria, aí você fazer o manual. Então talvez as etapas antes da versão 1.0 eu não devesse ter feito manual, mas aí a essa altura já era bom, porque já ficou um negócio mais pré-estabelecido agora. Tá bom que eu tenho esse manual aqui, que ainda tem um time tracker, ó, isso aqui vai sumir eventualmente, mas pelo menos a grande parte das outras coisas se manteve, né? Então o jogo estava um pouco encaminhado nesse momento aqui na versão 1.0. Então talvez eu acho que nesse ponto seria um bom momento para fazer o manual. O ruim é que toda vez que você faz uma figura dessa e você tem que mudar porque deu alguma coisa errada, você deve ter uma preguiça, né? Então quanto mais tempo você investir na construção do manual, menos você vai querer ficar mexendo nele, porque você já teve tanto trabalho ali, para que você vai mexer mais, né? Mas aí é um negócio que a gente tem que lutar contra. E aqui eu botei, acho que o manual inteiro do jogo. Então ele não era, assim, pode parecer um pouco complexo, mas aí você vai ver que isso aqui está sem imagem nenhuma, certo? E aí vai chegar um momento que eu vou ter manuais com imagem em tudo, certo? Não sei se esse aqui já... Aqui eu já mudei um pouco, eu botei primeiro uma explicação da anatomia das cartas, que isso também tem vários manuais. Mas isso aqui não estava legal para o jogo em termos de complexidade, porque começou a inserir vários tipos de cartas, né? Quanto mais tipo de carta, mais complexo fica, mais o jogador não entende o que está acontecendo, né? Porque carta é o mesmo componente que eu estou usando para várias funções distintas, e isso aí cria uma confusão, certo? No jogador. O que eu não queria para um jogo leve, né? Mas aí aqui, ó, a figura novamente da preparação, ó, mudei um pouco já isso aqui, mas continua bem similar ainda, com o mesmo propósito, certo? E aqui observações, ó, de amigos meus que eu fiz blind playtest. Então é importante você fazer blind playtest. O que é blind playtest? Você pegar esse seu jogo, deixar com caba e não explicar nadinha, certo? Para ele ler o manual e conseguir jogar a partir do manual. É muito comum as pessoas não conseguirem jogar um bocado de coisa errada, e aí a partir desse momento você pode já ajustar o manual de acordo com aquilo ali. Perceba que eu fiz isso a partir daqui com todos os meus jogos, né? Assim, especialmente os que eu tive publicação, e ainda assim dá dúvida depois de publicado, certo? Mesmo passando por vários blind playtests, porque vai chegar alguém que não vai entender alguma coisa do seu jogo, diferentemente do que outras pessoas, né? Cada um vai funcionar a cabeça de um jeito, né? Cada um vai entender esse jogo de um jeito. Por mais que você escreva em detalhe, às vezes, inclusive, eu percebi isso agora, você detalhar muito no manual pode ser negativo, certo? Porque você deixa o negócio tão detalhado que a pessoa acha que o jogo é super complexo e aí começa a criar coisa assim do além que não precisaria, mas como você não especificou e tem tanta coisa especificada, ele não consegue inferir que aquela regra deveria ser de jeito X ou Y, o que é muito, assim, eu acho muito interessante, né? Que você se esforça tanto para a coisa funcionar e não funciona. E aí aqui tem já minhas ideias para botar no manual imagem em tudo que é canto, ó. Então eu vi, não, só o texto está meio ruim. Tanto em termos ilustrativos, né? Porque a pessoa vai só ler, vai cansar, certo? Fica um manual cansativo. E eu, não, vou fazer imagem. Aí cada etapa eu pensei numa imagem, e beleza, vou fazer isso aqui num editor de imagem, né? Fazer as coisas funcionarem bonitinho. E aí aqui, ó, a gente ainda não tem, deixa eu ver, a gente já tem as imagens depois. Aqui já é o manual 1.2, certo? Não dá para ver não, mas é o 1.2. E aí aqui já tem aquele mesmo esquema de antes, ó, mas já tem uma tabelinha nova, ó. Essa tabelinha é muito importante, especialmente em jogos que variam a configuração e número de jogadores. Porque quando você vai jogar o jogo, sei lá, pela 10ª vez, você não vai memorizar essa tabelinha não. Você vai esquecer isso aqui, especialmente se ela não for muito intuitiva. E tem muito jogo que não é intuitivo com isso aqui, certo? Talvez esse seja o caso desse, talvez não seja. Mas independente de ser ou não, é meio difícil você abrir o jogo e saber que com 3 jogadores você vai usar 5 cartas de chácara. E com 2 vai usar só 3. É difícil, porque a gente joga tanto jogo, né? Então é bom você ter uma tabelinha dessa para o jogador já bater o olho assim e saber, ao invés dele ter que procurar no texto, essa informação, certo? Então tem muito jogo que não faz isso hoje em dia, o que para mim é um pecado, porque
vai demandar muito trabalho do jogador, de toda vez que ele for jogar o jogo, olhar o manual. Ele vai criar um ranço com esse manual e com essas configurações que você não sabe, certo? Então evite. E aqui o manual já começou a ter mais coisas, ó. Já tem uma imagem aqui explicando a preparação, já tem uma imagem aqui explicando como as coisas vão acontecer, ó. Então bem ilustrado, ó, tudo mostrando, tudo exemplificando. Isso aí tem que ter em todo manual, certo? Aqui mostrando a figura, tudo agora com figurinha, certo? E com exemplo, né? Aí explica o exemplo, tudo mais, né? Então o manual já vai tomando mais forma e ficando melhor, certo? Aqui eu botei o manual só, um pedaço dele, só para dizer que teve essa versão, certo? Acho que teve pouca modificação de um para o outro. E aí aqui, ó, voltando aquelas... Quando eu anotava muita coisa num papel, eu ainda faço isso, certo? Sendo que agora eu estou fazendo num papel muito menor, né? Que aqui eu vejo como o pessoal está se comportando na partida, anoto os pontos, anoto a duração, anoto o que aconteceu, anoto a discussão que teve no final da partida, né? O feedback do pessoal e tudo mais. Aí versão 1.5, que já tem, ó, mais cartas, pelo visto, explicando. O tabuleiro já mudou, já ficou mais simplificado, porque não tinha mais time track, a mecânica, nessa versão, certo? Eu removi. Ficou simplesmente um turno simples, né? Porque o jogo tem que ser simples, então a gente vai cortando. Inclusive, uma boa prática é você não ficar ampliando o jogo, né? É você chegar num ponto, identificar o que funciona nele, e a partir do que funciona nele, você focar e ir cortando os excessos, ao invés de inserir mais e mais coisa, né? Aí aqui, essa pasta ficou meio grossa, ó, justamente porque eu também botei os formulários de feedback aqui, ó. Isso aqui é muito formulário dentro de um negocinho, uma folha dessa, ó. Tem aqui 5, 10 folhas, entendeu? Então fica muito cheio. Ó, isso aqui é a Shuriken, ó. Isso aqui eu cortei, botei num papel MDF, né? MDF não, é papel Paraná. E aí deixei bem durinho para a pessoa poder jogar e tal. Bem legal isso aqui, pelo menos eu gostei, né? É uma das coisas que eu achei interessante no jogo, porque é um componente diferente. Eu acho que você não vai ver uma Shuriken assim em nenhum outro jogo, especialmente uma Shuriken com ícones que tem propósitos dentro do jogo e tudo mais, né? Não é um negócio só de tacar uma Shuriken em alguém, né? Ou em algum objeto. Em alguém é difícil, não é furar o olho da pessoa. E aí aqui, ó, acabou esse jogo, começando o outro, ó. Esse é um dos jogos que eu tenho muita vontade de continuar, mas me falta um pouco de, talvez, criatividade para fazer ele um pouco diferente do usual. Ele é um worker placement, que ele tem uma mecânica que eu acho muito boa e bem diferente, só que o resto do jogo não se sustenta muito. Vamos lá. Filhos da Lenda, ó, aí aqui tem um tabuleiro estilo Stone Age, né? E aqui tem um tabuleiro que é o tabuleiro que faz o jogo, porque nesse jogo os trabalhadores não são de ninguém. Então, tipo, não tem os trabalhadores amarelos, não são meus, não. Então, são do jogo e eu vou usando, e depois alguém pode pegar eles e usar também, certo? Tem isso em outros jogos, certo? Não é, esse meu jogo não é único, digamos assim. Na época que eu criei, talvez não tivesse nenhum, talvez só Keyflower, né? Hoje em dia já tem mais alguns. Sendo que, assim, modesta à parte, eu acho que o meu tem um fator de inovação diferente, que é justamente eu botar o boneco para fazer eu não vou fazer a ação assim que eu boto, mas eu ganho um benefício dependendo de onde eu botei, e aí no futuro eu retiro o boneco e eu faço a ação do lugar que ele estava. E aí quem vai fazer a ação do lugar que ele estava não necessariamente é quem colocou. E aí é que entra a dinâmica do jogo, de você saber o time certo, né? De quando botar o trabalhador no lugar e quando tirar o trabalhador do lugar, e quando parar a sua etapa de colocação e entrar na sua etapa de pegar os trabalhadores, né? Então tudo isso eu acho que, não sei se só funciona na minha cabeça. Eu testei o jogo, ele não funcionou assim tão redondinho assim, né? Mas eu acho que dá para você dar apertar de alguns parafusos e a coisa funcionar legal, certo? Que já tá ele com mais forma, com desenho bonitinho e tal, assim, colorido, né? Bonitinho nem tanto. E aí o jogo tinha os atributos, então cada jogador poderia evoluir alguns atributos, como diplomacia, espiritualidade e tal. A ideia aqui é que basicamente você está numa tribo, né? Então tipo Stone Age mesmo, Idade das Pedras. E aí o líder das tribos, da tribo lá que você se encontra, morreu, e quem vai assumir é alguns dos herdeiros dele, né? Pode ser os filhos, as filhas, etc. E tal. E a ideia é que você consiga aí provar o seu valor para a sua tribo, né? E aí esse tabuleiro aqui, ele é o core do jogo, né? Nessa mecânica de inserir gente e tirar gente. Então aqui eu insiro um trabalhador, ou nessa etapa aqui eu estou tirando, ou botando um trabalhador, nessa aqui eu estou tirando. Aí quando eu boto trabalhador, eu vou andando aqui, ó, nessa filazinha aqui, ó. Por que eu vou andando nessa filazinha aqui? Porque eu tenho um limite de gente para colocar, certo? Assim como eu tenho um limite de gente para tirar. Então é bom
Não assim, especificamente, eu posso fazer isso aqui, só botar 2, e só tirar um e ficar nessa, né? Mas eu tenho um negócio um pouco equilibrado para evitar o jogador só ficar tirando, só ficar botando o trabalhador, né? Senão até ele termina jogando o jogo de um jeito que ele não vai vencer, né? Além disso, tem esse fluxo aqui de eventos, bem parecido com o Trajan, se você conhece Trajan, é um pouco parecido com isso aqui. E aqui o jogo foi evoluindo, aí ó, trilha de popularidade que é pontuação. Aqui eu coloquei também para dar um refresh quando você volta aqui, ó. Então tem coisas a mais aqui, ó. Perceba que aqui antes eu dava o refresh na ida, né? Então eu botava, aí quando eu parava de botar para capturar, eu dava um refresh lá. Esse refresh é basicamente pagar a taxação de acordo com quanto trabalhador eu tinha na minha casa e tal. Então eu modifiquei isso aqui porque funcionou de um jeito mais interessante na volta, ao invés da ida, certo? Aqui mais ações, né? E aí aqui, ó, regras, certo? Aí essas regras aqui é uma regra mais por cima, perceba que não tem assim tanto detalhe, não tem imagem ainda, certo? Isso aqui era como era a mecânica, como eu passei a deixar depois, ou era pelo menos minha ideia para reduzir aquele tabuleirão, né? Deixar só um grupo aqui, né? Mas eu não lembro bem se isso aqui funcionou ou não. Funcionou, que eu implementei, pronto. Então se for implementado, vamos ver se ele morre, né, daqui para frente. Eu não lembro muito bem desse jogo aqui não, porque esse foi um dos jogos que eu comecei a criar, interrompi e não voltei mais, certo? Não é tão comum assim, geralmente eu volto no jogo, né? Mas esse eu não voltei mais, porque eu achei ele um jogo muito complexo e muito além do meu nível de game design na época, certo? Eu achei ele muito... Se eu fosse investir nele, eu ia perder muito tempo e não ia conseguir sair do lugar. Eu preferia evoluir mais, né? Ter mais projetos para depois voltar a ele. E pronto, dessa pasta aqui, talvez seja um desses, pelo menos não sei se o mesmo jogo, mas essa ideia aqui, eu gostaria de usar essa ideia, certo? Aqui mais, tabuleiros aqui, aí já estava o jogo funcionando legal, só que ele ainda estava com aquele feeling de que dava para melhorar, certo? Aqui é regras, né? Perceba que a regra é bem curtinha, ó, mas o jogo não é simples, certo? É só porque eu deixei as coisas resumidas, né? Para você só ter uma ideia depois. Então, se eu quiser voltar algum dia, eu tenho isso aqui. Se eu não tiver isso aqui no documento, eu devo ter, certo? No computador, eu tenho isso aqui nessa pasta, né? Eu posso vir aqui, dar uma olhadinha aí, como é que era mesmo e tal, e relembrar como era o jogo. Aqui as ações atualizadas, certo? Então, isso aqui é um tabuleiro do jogo. Isso aqui já mudou disso aqui para cá, certo? Isso aqui é um antigo, isso aqui é mais um novo. Mudou algumas coisas, ó. Se você for ver, aqui está desse jeito, ó. Aqui já está desse jeito, ó. Inclusive, eu fiz algumas modificações no próprio tabuleiro na época, ó. Riscando, que aí depois eu coloquei os íconezinhos lá. Então tem o negócio de você construir a muralha, né, para evitar a invasão, um bocado de coisa, certo? Então é um jogo que eu acho legal. E que aí o jogador também tem o seu tabuleiro pessoal, que isso aqui é sua casa, certo? Que ele vai poder botar os trabalhadores aqui e também fazer construções, tipo agrícola. Então é um jogo realmente complexo, certo? E aí, como eu vi que esse jogo estava muito complexo, não, vamos fazer um negócio mais simples. Eu queria fazer um Eurogame, né, mas um Eurogame mais simples. E aí veio essa ideia aqui. E eu vou encerrar o vídeo por agora, porque já está em 18 minutos. Eu estou achando que esse negócio vai durar 4 partes, né? Porque se ainda não acabou até agora. Eu ainda não andei metade disso aqui. Então acho que eu vou dar uma carreirinha nas próximas, né? Estou falando muito. Se estiver gostando, diz aí o que está achando, certo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.